Fui preso em flagrante. Posso ser liberado pelo delegado mediante fiança? Essa é a pergunta da aula de hoje. Questão que envolve prisão em flagrante, que envolve fiança, que envolve liberdade provisória, enfim. Mais uma circunstância, mais uma situação jurídica corriqueira do dia a dia que muita gente tem curiosidade. Se eu for preso em flagrante, o delegado pode me liberar se eu pagar a fiança? Para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos fazer a análise de 3 situações. Nós precisamos analisar se o crime é de menor potencial ofensivo. Nós precisamos analisar se o crime é inafiançável. E nós precisamos analisar qual que é a pena máxima e abstrato do crime. Ou seja, qual que é a pena máxima que a lei prevê para aquele crime que foi praticado. Então, primeira circunstância, fui preso em flagrante. Fui conduzido para a delegacia de polícia. Lá o delegado fez um documento chamado auto de prisão em flagrante. Ouviu os policiais que me prenderam, me ouviu acerca dos fatos e há provas em meu desfavor. E eu requeiro para o delegado ao final do auto de prisão em flagrante. Ô delegado, eu queria ser liberado mediante fiança. Tem como o senhor arbitrar uma fiança para que eu possa responder um inquérito policial em liberdade? Primeira situação que nós temos que esclarecer é que quem for preso em flagrante é porque foi capturado numa situação de crime, ou seja, executando o crime ou após o crime em razão de perseguição ou em razão de estar na posse de instrumentos ou materiais que façam presumir que ele é um autor de crime que acabou de ser praticado. Segunda coisa que nós precisamos esclarecer, o que é uma fiança, pessoal? Fiança é uma caução, é uma garantia em que o infrator deixa com o Estado, através de um pagamento de um valor que pode variar na delegacia de 1/3 do salário mínimo até 100 mil salários mínimos, e que essa garantia fica sendo uma condição para que ele possa responder o inquérito em liberdade, desde que tenha um bom comportamento, porque se ele não respeitar as regras, as condições da fiança que o delegado vai impor, e estão previstas na lei, no artigo 327 e 328 do Código de Processo Penal, ou ele vai perder metade desse valor que ele deixou com o Estado, através da fiança, ou dependendo das circunstâncias, ele pode perder 100% desse valor deixado. Ah, Ricardo, então quer dizer que lá no final do processo, se eu responder o processo direitinho, o Estado me devolve a fiança? Te devolve a fiança, porque a fiança nada mais é do que apenas uma garantia para que você responda com um bom comportamento à persecução penal, à investigação criminal e o processo. Mas vamos lá. Em quais circunstâncias o delegado pode arbitrar fiança? Primeiro, para o arbitramento de fiança, o crime tem que ser afiançável. E o que isso quer dizer? Que se o crime for inafiançável, aquelas situações previstas no Código de Processo Penal, no artigo 323 da Constituição Federal, tráfico de drogas, tortura, crimes hediondos, racismo, crime praticado contra o Estado Democrático de Direito por grupos armados, todos esses crimes, principalmente o racismo, previsto na Lei 7.716, não são suscetíveis de fiança, ou seja, o delegado não pode liberar mediante o arbitramento de fiança, porque são crimes inafiançáveis. Então, esses nós já excluímos. Se for preso pela prática de um desses crimes, o delegado não vai poder liberar e a liberação do infrator somente poderá ser concedida pelo juiz, se preenchidos os requisitos previstos na lei. Ah, Ricardo, e os outros crimes? Eu posso ser liberado mediante fiança? Vamos lá. Primeira análise que nós temos que fazer. Crimes de menor potencial ofensivo. Primeira situação. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Que nós chamamos de crimes pequenos. São todos os crimes cuja pena máxima e abstrato seja igual ou inferior a 2 anos. Crimes com penas pequenas, que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Se eu for capturado em flagrante conduzido pela delegacia,
a lei determina que obrigatoriamente e imediatamente eu seja liberado, independente do pagamento de fiança, desde que eu assuma um compromisso de comparecer ao juizado especial criminal da comarca para responder por aquele crime. Então eu só assino um termo de compromisso e vou embora. É assim que funciona? É assim que funciona. Infração de menor potencial ofensivo, o infrator, se capturado em flagrante, é liberado independente de fiança, desde que assine um termo de liberação de comparecer à audiência preliminar do juizado especial criminal. Segunda situação, o crime não é de menor potencial ofensivo, porque a pena é maior do que 2 anos, a pena máxima, e a pena máxima é igual ou inferior a 4, ou seja, todos os crimes cuja pena seja maior do que 2, igual ou inferior a 4 anos. Se conduzido em flagrante para a delegacia de polícia, o delegado pode arbitrar fiança? Pode. Exemplo clássico, pessoal. Dirigir embriagado, pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Artigo 306 da Lei 9.503. Delegado pode arbitrar fiança se eu for preso em flagrante? Pode. E essa fiança, qual o valor? Vai depender das condições econômicas do réu e das circunstâncias em que o crime foi praticado. Fiança mínima, 1/3 do salário mínimo. Fiança máxima, 100 mil salários mínimos. Fui surpreendido com arma de fogo no interior da minha residência. Posse ilegal de arma de fogo. Pena, 1 a 3 anos. Delegado pode arbitrar fiança? Pode. Fui surpreendido portando uma arma de fogo de uso legal. Pena, 2 a 4 anos. Delegado pode arbitrar fiança? Pode arbitrar fiança, porque a pena não passa de 4 anos. Então, os crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa 4 anos, o delegado de polícia, se o infrator estiver numa situação de flagrante, pode liberar o infrator, desde que o infrator preste uma garantia chamada fiança. Ricardo, e para os crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos? Nesses casos, infelizmente, somente o juiz poderá conceder a liberdade ao infrator, seja ela com ou seja ela sem fiança. Crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, somente o juiz pode liberar o infrator com ou sem fiança. Exemplo, crime de roubo. A pena é de 4 a 10 anos, o roubo do artigo 157. Se uma pessoa for conduzida para a delegacia de polícia em razão da prática de um crime de roubo e esteja numa situação de flagrante, o delegado de polícia vai fazer um documento chamado auto de prisão em flagrante. Se a pessoa requerer, o infrator requerer a fiança ao final, o delegado de polícia vai falar que, infelizmente, ele não tem legitimidade para arbitrar a fiança porque a pena é maior do que 4 anos. E vai informar para o infrator, somente o juiz poderá conceder o benefício através de uma audiência que se realizará no prazo de 24 horas, chamada audiência de custódia. Ok? Então, resumindo, pessoal, infração de menor potencial ofensivo, pena até 2 anos. Sou liberado independente do pagamento de fiança, desde que assine um termo de compromisso. Crimes cuja pena máxima não seja maior do que 4 anos. Se preso em flagrante, o delegado pode me liberar, desde que eu preste fiança. E o valor da fiança é estipulado de acordo com a situação do crime e a condição financeira do infrator, mínimo de 1/3 do salário mínimo, máximo de 100 mil salários mínimos. Pena máxima maior do que 4 anos. Somente o juiz pode conceder liberdade mediante fiança. Inclusive, sem a fiança ele pode conceder. Delegado de polícia não tem autoridade para liberar nesses casos quando a pessoa for presa em flagrante conduzida para a delegacia. Ok? Diante dessa situação, vamos aqui analisar rapidinho um caso concreto, né, colocar em prática o que nós acabamos de falar aqui, que é um crime de estelionato. Um crime de estelionato que aconteceu nas seguintes circunstâncias. Um crime de estelionato na modalidade do famoso bilhete premiado. Ana, 30 anos de idade, caminhava pelo centro da cidade quando foi abordada por João e Marcos. João afirmou possuir um bilhete de loteria supostamente premiado.
mas disse não poder sacar o prêmio por dificuldades pessoais. Marcos, fingindo ser um terceiro interessado e desconhecido de João, passou a convencer Ana de que o bilhete era verdadeiro e que se tratava de uma grande oportunidade. Após insistentes conversas acreditando na veracidade da história, Ana foi persuadida a entregar a quantia de R$8.000 com a promessa de que receberia posteriormente parte do prêmio. Após a entrega do dinheiro, os dois indivíduos desapareceram. Percebendo que havia sido enganada, Ana procurou a polícia. Horas depois, João foi localizado por policiais e preso em flagrante para a prática do crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, cuja pena, e aqui é importante, cuja pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Poderá o delegado liberar o conduzido mediante fiança? A resposta é não. Por quê? Porque a pena máxima em abstrato é superior a 4 anos. Gostaram, pessoal? É isso. Mais um pouquinho de direito processual penal, e aqui nós tentamos descomplicar ao máximo um instituto muito comum, que é o instituto da fiança nos casos de prisão em flagrante. Se gostaram, deixe um like, deixe seus comentários e se inscreva no canal. Até o nosso próximo encontro.